todo mundo estressado nesse mundo e a gente não sabe muito bem como funciona. E hoje eu trouxe dois convidados maravilhosos aqui no Mente Pro, que é a Dani, que é nutróloga, vai falar um pouco para vocês como que o estresse abala realmente nessa parte da nutrologia, e o João, que é neuro, e eles vão falar um pouquinho para vocês e se apresentar eles mesmos. Me contem um pouquinho, João e Dani, quem são vocês e como que vocês vão bater um papo com a gente sobre estresse. Dani, primeiro, por favor, né? Obrigada. Bom, Yuri, é um prazer estar aqui. Bom, como você disse, eu sou nutróloga, fiz minha residência médica de medicina preventiva e social ali no Hospital das Clínicas da USP. Também fiz alguns cursos na área da nutrologia, mais voltado para emagrecimento e melhora de performance. E também estive em alguns cursos externos. Então, ano passado tive a oportunidade de ir para Harvard para fazer um curso lá e atuo dentro dessa área da nutrologia. E aí, Dani, você ficou estressado em Harvard? Olha, é bem desafiador lá, mas foi muito bom. Nossa, vai Tipo ter de que... estresse bom, É né? estresse bom, nem todo estresse é ruim, né? E você, Exatamente. João? Yuri, olha, é um super prazer estar aqui conversando com você, com a Dani. Bem, eu sou neurologista, né? Tenho subespecialização em doenças neuromusculares e eletroneuromiografia, pela USP. E é isso aí, vamos lá, bater um papo sobre estresse, ansiedade, o que que é isso daí? Vamos bater um papo. Vamos começar do básico, né? Como é que a gente pode contextualizar, João? O que é estresse? Yuri, todo mundo fala, né, sobre estresse, ansiedade, medo, mas não diferencia uma coisa da outra, né? É importante que a gente saiba que, assim, independentemente das três, todas elas estão relacionadas ao mecanismo que o nosso cérebro foi desenvolvido muito tempo atrás, né, como um mecanismo mesmo de proteção, né? Certamente, se não fosse estresse, ansiedade e medo, a gente não teria sobrevivido como espécie. A gente não estaria aqui hoje contando a nossa história, né? Mas, João, qual a diferença, né, de medo e de ansiedade? Então, vamos primeiro diferenciar medo e ansiedade. O medo, a gente sabe exatamente do que a gente tem. É objetivo. A ansiedade, não. A ansiedade é subjetiva. E a gente tem diante de todas aquelas situações que a gente julga independentemente como sendo ameaçadora, desafiadora ou até mesmo incerta, né? Então eu posso perfeitamente sentir uma ansiedade muito grande para falar em público, e você, Yuri, que está acostumado, né? Esse é um grande prazer para você falar em público, né? E você ficar minimamente ansioso para falar, né? E o Os estresse? dois convidados de peso, eu tava aqui super ansioso. Eu falei, meu Deus, como que vai ser isso daí? Porque eram dois convidados de peso, eu preciso me preparar muito bem. E o estresse? O que é o estresse? O estresse são alterações bioquímicas, né, que ocorrem e que deixam o nosso corpo alerta, reativo, né, todas as vezes que a gente está diante dessas situações que vão nos causar ansiedade ou vão nos causar medo, né? Existem algumas pessoas que não passam por isso aí que você está dizendo, ansiedade, não passa por medo, né? Quer dizer, são pessoas que nascem com o sistema límbico desconectado, desligado. Quem que são essas pessoas? São os psicopatas. Então, graças a Deus, assim, eu fico feliz que a Dani, Yuri, eu, todos nós estejamos um pouquinho nervosos aqui batendo esse papo, né? Então, é absolutamente normal a gente ter estresse, sentir medo, ou até mesmo um pouquinho ansioso, né, às vezes. O problema é quando esse estresse que deveria desaparecer naqueles momentos que a gente está descansando, naquele momento que a gente está em lazer, né, mas ele não desaparece. E aí a gente passa a enfrentar uma situação patológica, né, que é o estresse crônico, que nunca vem sozinho, né, ele sempre vem de mão dada aí aos transtornos de ansiedade. E os transtornos de ansiedade a gente divide assim em dois grandes grupos. Primeiro, aquela ansiedade que é constante. Ela aparece o tempo inteiro na vida da pessoa, como transtorno de ansiedade generalizada. E aí, por um outro lado, a gente tem aquela ansiedade que aparece de maneira paroxística, né, que aparece como um trovão ali, de maneira circunscrita a determinados momentos, né, que são as crises de pânico. Né? E é um momento assim que aquele indivíduo tem a certeza absoluta de que vai morrer. Então, o coração acelera, a mão sua, pressão sobe, tem falta de ar, tem formigamento no corpo e às vezes até mesmo tem despersonalização. Aliás, a crise de pânico é a pior ansiedade que o indivíduo pode sentir em um curto intervalo de tempo, né? E é importante, Yuri, eu acho, dizer às pessoas que o pânico ele não acontece no momento do estresse.
né? O pânico ele aparece quando você está em casa, depois de uma viagem, assistindo televisão, no supermercado, no banco, fazendo compras, né? No elevador, por exemplo. Ele acontece muitos anos depois, muito tempo depois do estresse. O pânico é quando a água transborda do copo, é o limite. Então você conversa com aquela pessoa e vê que há um ano e meio, 2 anos, ele vem com um profundo sofrimento psíquico, né? São aquelas pessoas que são arrimo de família, né? Que querem agradar todo mundo, fazem esforços, né? Para ajudar todo mundo, né? E elas vão se diminuindo com o passar do tempo, elas vão se apequenando, né? Para caber na vida dessas pessoas. Só que é muito confortável para o outro lado, né? E todo mundo vai querer que você mude o seu jeito, que você se comporte de determinada maneira, né? E é um desperdício a gente nascer diferente e passar uma vida querendo se tornar igual às outras pessoas. E toda vez que a gente vive para agradar o outro, o máximo que você pode conseguir atingir, talvez um dia, seja o fracasso, porque você não correspondeu à expectativa de alguém, né? O desamor, a rejeição, ela gera obsessão, né, Yuri? Então, quanto menos você é amado, mais você dá amor, né? Então, justamente para preencher Pra preencher aquilo esse vazio, que né? exatamente para E para tentar preencher. obter o amor, eu acho. É uma dinâmica contraditória, mas é uma dinâmica muito realista, né? Quanto menos eu tenho amor, eu vou atrás daquele amor incessantemente para ver se eu recebo o amor. E vira um ciclo vicioso de muita frustração, né? E as pessoas vão se Exatamente. enterrando muito nisso. Muito, muito mesmo. Mas até voltando um pouco no ponto, eu até queria dar a palavra para Dani. Dani, que é estresse, né? Porque, pelo amor de Deus, depois dessa explicação aqui do João, pelo amor de Deus, como é que a gente vai contextualizar mais ainda o que é estresse? Pois é, legal. Então, assim, pegando a fala do João, exatamente, nem todo estresse, Yuri, ele é ruim, Uhum. né? Pensando no próprio desenvolvimento do ser humano enquanto espécie, a gente precisa desse mecanismo de sinalização justamente como uma forma de sobrevivência. Uhum. Então, olhando para o estresse de uma maneira mais biológica, o que é o estresse, né? Quando você tem uma um estímulo externo que vai modificar a sua homeostase, o seu equilíbrio interno, isso gera uma cascata de sinalização. E aí, pegando especificamente relacionado ao estresse, quando que a gente tem essa situação, né? E quando que isso se desenvolveu lá atrás? Quando nós estávamos diante de um perigo iminente. Então, veja bem, a gente, enquanto espécie, no nosso desenvolvimento, em vários momentos nós tivemos que utilizar da luta ou da fuga para nossa sobrevivência. E aí, nesse sentido, a gente foi desenvolvendo uma capacidade adaptativa a responder com aquelas adaptações, né, aquelas necessidades que seriam importantes para esses momentos. Então, dando um exemplo, se você estiver ali diante de um risco de um predador, você precisa optar por fugir dele ou enfrentá-lo. E aí nisso existe toda essa cascata que é necessária. O problema é quando a gente traz para o contexto contemporâneo, onde a gente não tem mais esse predador, mas a gente continua fazendo essa sinalização diariamente, de modo que a gente não consiga desligá-lo. E aí esse sistema ele fica sendo retroalimentado não só uma ou duas vezes ao dia, como dentro de um contexto de sobrevivência, mas em cada e-mail que você recebe, ou numa ligação, ou mudando de uma reunião para outra, saindo de uma conversa um pouco mais difícil com alguma pessoa, ou num trânsito. Então a gente sinaliza para o nosso organismo essa mesma resposta de luta e fuga, mas dentro de um contexto onde a gente não necessariamente tenha que lutar ou fugir. E aí vem toda essa cascata de alterações crônicas para o nosso organismo. Não, maravilhosas explicações, porque eu sempre uso um exemplo bem simples aqui no consultório de estresse, que é assim, ele é uma descarga, literalmente, de um monte de estímulos que ele vai fazer com que você iniba algumas coisas e excite outras coisas para que você decida sim ou não para algum comportamento. Ou você vai lutar, ou você vai fugir. Então, de uma forma bem simplista, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente tem vários mitos e verdades realmente sobre o estresse. Ele tem funcionalidade,
E ele, às vezes, em excesso, ele vai causar um transtorno enorme pra gente. Vocês lembram algum outro mito e verdade do estresse que a gente vê a galera tudo comentando, né? Não, porque eu tô muito estressado, às vezes nem tão estressados assim, né? E algumas outras pessoas que não conseguem nem perceber o próprio estresse, que tem várias reações delas ali que ao longo do tempo não conseguem se auto-olhar, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a coisa mais comum, né, Yuri, a gente no consultório perguntar para os homens: e aí, você é estressado? Não. Aí a esposa diz assim do lado, Super. né? Se Dani quiser É, eu, começar dizendo algum mito, alguma verdade, olha, eu acho que o primeiro, que é muito interessante, é com relação aos hormônios, né? Então, hoje a gente sabe que existe uma via de sinalização interna que vai atuar nessa resposta. E, atualmente, acho que ficou muito consagrado o medo ao cortisol, né? Então, dentro da Muito. nossa cascata de sinalização, a gente tem uma primeira resposta ao estresse, que seria relacionado à adrenalina e à noradrenalina, justamente para a gente mobilizar aquela energia suficiente para uma luta ou uma fuga, mas quando isso é levado dentro de um contexto crônico, a nossa reserva dessa primeira resposta, Yuri, ela é limitada. Então, assim, dentro de um contexto onde você fica ativando diariamente essa necessidade, vai chegar um momento que a adrenalina e a noradrenalina, elas não serão suficientes para lidar com essas condições ambientais. E aí vem a segunda resposta, que é a resposta do cortisol. Então, hoje, é muito comum no consultório a pessoa, os pacientes, eles terem aquele medo absurdo de ter um cortisol elevado. Só que isso é um mito, porque o cortisol, ele é necessário para o organismo. Ele tem funções que são fundamentais. Então, eu vou citar aqui 4 para você, Yuri, mas existem outras, tá? Mas essas são muito importantes e que estão bem relacionadas a esse desdobramento do estresse crônico, que seria as funções relacionadas à modulação imunológica e da inflamação. A gente também tem o metabolismo do carboidrato e das gorduras relacionadas ao cortisol. Opa, A terceira, você vai ter que entrar ainda em mais detalhes agora. Vamos ter que entrar em mais detalhes. vamos falar disso com certeza. E aí a terceira seria relacionada à libido e à reprodução, que também é muito importante nos desdobramentos do estresse crônico. E a quarta seria com relação o nosso equilíbrio da glândula tireoide. E tem que gravar isso porque isso é muito importante nessas alterações crônicas relacionadas ao estresse. Então, o que acontece? Dentro de um cenário ideal, a gente tem um ciclo circadiano onde você tem uma liberação de cortisol. O cortisol ele é mais comum a liberação durante a manhã, então é aquele momento onde a gente tem que acordar e ir para a luta, né? E fazer todas as nossas atividades do dia a dia. E ao longo do tempo, ao longo dessas horas, o cortisol ele vai diminuindo a sua concentração. Lógico que com alguns estímulos necessários ali ao longo do dia, mas de um modo geral essa curva fisiológica ela tem que diminuir até você chegar à noite ali e conseguir relaxar e dormir e voltar novamente para o dia seguinte. Isso seria o cenário ideal. O cenário patológico, né, associado ao estresse crônico, é quando você não consegue diminuir essa curva de cortisol ao longo do dia. Então, você fica semanas, meses e anos com aquele cortisol elevado. E, logicamente, do mesmo jeito que a gente tem os efeitos benéficos do cortisol, dentro de um cenário onde você tem esse aumento contínuo, todos esses efeitos que teoricamente seriam benéficos, eles podem trazer alterações ruins, né? porque além de tudo, né, Dani, como você falou brilhantemente, né, o cortisol ele é fantástico, sem ele não tem vida, né? É ele que faz a gente pular da cama pela manhã. O problema é justamente esse, quando ele fica persistentemente elevado, né? Aquela situação de estresse crônica, como disse anteriormente, né? Que deveria ser episódica, circunscrita a determinados momentos, né? Quando aparece ali um leão, quando ele ruge de vez em quando ali atrás do nosso ouvido, mas a pessoa fica constantemente estressada. Então, o cortisol cronicamente elevado, além de tudo, pode causar uma imunodepressão, pode causar um aumento da impulsividade, da compulsão alimentar, da irritabilidade, uma dificuldade para concentração. E eu costumo dizer, o cortisol alto, cronicamente, é emburrecedor.
porque ele atrofia uma região do nosso cérebro chamada formação hipocampal, que é uma estrutura indispensável para o processamento da memória. Maravilhoso, João. Então, mas, João, vamos a um detalhe um pouco mais importante. O que a gente pode falar para a galera, assim, de percepção mesmo, assim, sinais que a galera pode começar a perceber que ela está começando a ter níveis mais elevados de estresse? Porque a gente vê muito assim, só a pessoa tá meio irritada, né? Ok, irritabilidade até natural da vida. A irritabilidade faz parte, é uma resposta. Mas aonde está a linha onde a gente começa a ver que ela perdeu um pouco dessa normalidade e começou a se tornar crônico mesmo, né? Porque não é mais único ali. Olha, existem alguns sintomas, né, da pessoa que está sofrendo de um processo de estresse crônico. Então, por exemplo, fadiga, falta de energia, já não durmo bem, mas vivo cansado, parece que estou com a bateria fraca. Distração, como eu disse, dificuldade para concentração, sentimento de culpa excessiva, né? A gente atribui sentimento de culpa excessiva só à depressão, né? Mas o estresse ele pode anteceder a depressão. O paciente ele pode ter esse sentimento de culpa persistentemente, até porque hoje a gente é tão cobrado, né, com alta performance, né? Nós devemos ser alta performance o tempo inteiro, nós devemos produzir o tempo inteiro. Uma grande batalha que eu travo no consultório é dizer aos meus pacientes que são profissionais bem-sucedidos, pais, mães de famílias fantásticos, que, puxa vida, eles têm direito de ter um momento de lazer no dia, um momento para cuidar da própria vida. Porque senão a vida vai passando e você faz uma série de coisas ao longo do dia, né, que não dizem respeito a você e você vai perdendo literalmente o controle da sua própria vida. Né? Então, a indecisão também, impaciência, intolerância, aquela sensação de estar sempre pressionado, né? O desejo de fugir, de sair do emprego, sair, viajar, assumir, não dar satisfação para ninguém, tensão muscular. Esses eu acho que são os sintomas mais comuns de quem sofre estresse crônico. Tem um outro sintoma, João, complementando a sua fala, que é muito comum hoje em dia, Yuri, que são sintomas relacionados à dificuldade de emagrecimento e à facilidade do ganho de peso. Tá? Então, uma coisa que é muito comum do paciente que está sob efeito do estresse crônico é ele chegar com já um nível de sobrepeso ou de obesidade por conta dessas alterações relacionadas à exposição de longo prazo ao cortisol. Então, relembrando um pouco dos efeitos benéficos, né, quando a gente fala que o cortisol ele é importante para uma resposta de luta ou fuga e também para as nossas atividades do dia a dia, também é interessante a gente trazer, então, tá bom, mas se eu estiver exposta a esse hormônio de uma maneira contínua, o que isso vai acarretar, né? Então, da mesma maneira que o cortisol ele é importante para fazer essa mobilização de carboidratos e gorduras, cronicamente, se você tem um aumento do cortisol, você vai propiciar o aumento da resistência insulínica, um aumento do desenvolvimento do diabetes, que são fatores associados ao ganho de peso. Nessa possibilidade de luta e fuga, a gente precisa mobilizar a energia. Então, o cortisol, ele vai fazer com que o organismo, a pessoa, ela fique com mais desejo por alimentos altamente calóricos. Então, ele vai ficar um desejo enorme, com aquele craving por doce ou por aqueles alimentos industrializados e ultraprocessados, justamente pensando nesse maior fornecimento de carboidrato num processo aí que poderia levar em consideração a nossa sobrevivência. Mas a gente não precisa fugir de leão nenhum, e aí esse excesso de alimentação ele acaba sendo estocado na forma de gordura. Incrível, incrível. É igual que a gente está falando muito sobre o cortisol. Será que a gente pode explicar para as pessoas o que é literalmente o cortisol ou outros neurotransmissores que tem muito a ver com o estresse? Vamos lá. Então, o cortisol, o Yuri, ele faz parte dessa cascata de sinalização do corpo humano, né? Então, a gente tem um eixo que começa lá no hipotálamo, que vai produzir um hormônio chamado CRF. Esse hormônio, lá na hipótese, estimula um outro hormônio chamado ACTH, que vai lá na sua glândula adrenal, que é uma glândula que fica ali localizada em cima dos nossos rins, e no córtex dessa glândula adrenal, ele vai fazer o estímulo do cortisol. E dentro ali dessa mesma glândula, ele vai estimular a adrenalina e a noradrenalina,
que é justamente o hormônio, os hormônios relacionados a toda essa parte das respostas ao estresse, né? Maravilha. E, João, é incrível a explicação. Como que a gente pode explicar para a galera, João, que faz parte da vida ter todos esses hormônios, faz parte da vida ter tudo isso, só que a gente acaba tendo vários labels, né? Que hoje tá na geração dopamina, hoje é tudo isso, tipo, eu tenho que estimular XPTO. Então a gente tem ali um label muito grande sobre qualquer nome que possa dar às pessoas muita coisa. E eu percebo muito isso que prolifera muito assim, não, tem que estimular isso, tem que estimular aquilo, que nem a gente falou dos mitos ali, que o cortisol tem que ser ruim ou é bom, ou sei lá o quê. Então, como é que a gente pode explicar melhor isso pra galera? Porque é uma parte muito importante. E assim, né, Yuri, a grande dúvida que acho que surge é como evitar isso daí, tudo. Como evitar esse estresse, né? Mas a gente começa do ponto que o que faz uma experiência ser positiva ou negativa é a interpretação que a gente dá a ela. Né? Então, Totalmente. por exemplo, um paraquedista, né? Ele é extremamente atraído por adrenalina pelo estresse, mas a maioria de nós não. Né? Então, isso mostra que os acontecimentos em si, eles são neutros. Né? E é a nossa capacidade ou a nossa dificuldade, né? A habilidade de lidar com eles é que vai gerar esse estresse. Né? Só que a gente é tomado pelo estresse toda vez que a gente tem dificuldade para controlar uma determinada situação. Né? Ou quando a gente é pego de surpresa, por exemplo, né? Sem que a gente pudesse preparar antes. Né? Então, eu diria assim, o primeiro passo para a gente ter um bom gerenciamento do estresse é a gente exercitar a tarefa de identificar o que a gente está tentando controlar. Né? E eu recomendo muito para os meus pacientes, né, tomarem nota mesmo, num bloco de notas, né, o máximo de situações que a elas são dolorosas, que são desagradáveis, estressoras, né, e que causam sofrimento. Né? Por que as pessoas repetem tanto, né, os seus padrões de comportamento? Porque elas não registram, elas esquecem das palavras, elas se esquecem das emoções, elas se esquecem da dor. João, eu preciso, agora que você falou muito sobre isso, eu preciso saber o que você faz que te estressa? O que eu faço que me estressa, Que te estressa, você já fora de si, João, aí você fala, meu Deus, eu preciso me controlar também. mas então você está falando que causa estresse no sentido não do eu estresse, do estresse positivo, mas do estresse negativo. Negativa, e pode falar dos dois, na verdade, João, pode falar dos dois. Olha, Yuri, eu vivo uma vida hoje que é difícil alguma coisa me tirar do eixo, é como você disse, viu? Então, eu sou uma pessoa tranquila que não me desagrado, assim, por exemplo, não tem problema no trânsito, geralmente, né? Mas acho que uma situação de estresse grande é quando a gente precisa se expor em plateias muito grandes, assim, isso particularmente, né? Sou uma pessoa tímida e isso me gera um certo tipo de estresse. Maravilha. E você, Dani? Fiquei curioso também, porque eu já sei de Harvard. Harvard foi um aspecto bem legal. Então, e assim, Yuri, o estresse, ele é importante, né, e necessário. Então, a gente não tem que ter medo de sentir o estresse, porque isso implica que nós estamos, de alguma forma, saindo da nossa zona de conforto. Então, quando a gente sai ou tenta fazer algo novo, é lógico que isso pode desencadear algumas reações relacionadas ao estresse. E isso não quer dizer que é uma coisa que seja uma coisa ruim, Uhum. né? Então, agora o ponto é, se isso acontece várias vezes, aí você precisa ter mais intencionalidade e percepção, né, assim como o João falou, daquilo que realmente dos vetores que estão direcionados para você naqueles momentos. Agora, tem uma coisa interessante que, dado que o estresse ele vai acontecer, Yuri, e a gente não tem como viver sem estresse, existem formas da gente conseguir controlá-lo, ou pelo menos ter uma resposta mais favorável a esses estímulos. Então, por exemplo, a prática de atividade física de maneira regular, ela é um forte aliado no manejo dessa nossa resposta do organismo ao estresse. Por que isso Assim acontece, como Dani? Por que isso acontece? Porque isso é uma coisa magnífica, é importante para todo mundo. A gente vê todo mundo falando muito assim, não, vai fazer esporte, vai fazer esporte. Mas o que que acontece? O que que o esporte vai fazendo com você
que vai gerando essa melhora na reação ao estresse? Legal, Yuri. Acho que dá para dividir essa resposta em dois pilares, tá? O primeiro seriam as adaptações físicas mesmo relacionadas ao esporte. Então, quando a pessoa ela pratica uma atividade física de maneira regular, ela consegue ter mais adaptação cardiovascular. E lembrando que seria a adrenalina, ou seja, aquele aumento da frequência cardíaca, aquele aumento da pressão arterial. Se você traz isso para um contexto de uma pessoa que tem essa adaptação bem estabelecida, eu consigo ter uma resposta que não vai atuar tanto, aumentando a minha pressão, aumentando a minha frequência cardíaca, me deixando mais ansiosa com relação àquela situação. Então, esse seria o lado físico do manejo do estresse. Agora, tem um lado psicológico também, o Yuri, que a pessoa que pratica atividade física, ela consegue estruturar ou trazer uma neuroplasticidade, onde ela tem mais adaptação e ela tem um limiar maior daquilo que seria o processo que trouxe o estresse para ela. Então, uma vez que você consegue se adaptar mais de maneira emocional, talvez aquele mesmo fator possa causar muito mais estresse para uma pessoa que não tem a prática regular de atividade física, enquanto que para você que já faz um exercício, ele não vai te trazer tantos problemas. Perfeito. João, quando a gente fala em toda a parte química também, a gente pode pensar também tanto no diagnóstico como uma intervenção medicamentosa. E aí, onde a gente pode ver como que a gente pode literalmente saber se existe a possibilidade de uma intervenção medicamentosa ou não há necessidade? Quais são esses limites? Quais as medicações que a gente pode falar? Isso, Yuri, vai ser sempre tomada essa decisão, primeiro em comum acordo Uhum. entre o médico especialista e o paciente. Eu acredito muito que nós somos advogados da saúde do paciente. Então, as decisões elas nunca devem partir somente do médico, e lido isso diariamente com os meus pacientes. Né? Então, a gente junto decide qual vai ser a melhor estratégia a ser tomada. Né? Então, claro, isso é muito individual, de paciente para paciente. Então, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, ou o estresse crônico, na maior parte das vezes, ele pode ser combatido somente com medidas comportamentais, com mudança do estilo de vida, né? Algumas vezes, por exemplo, vão precisar realmente de algum medicamento. Agora, por exemplo, síndrome do pânico, né, que é quando aquelas crises de pânico elas começam a aparecer de maneira recorrentemente. O paciente começa a ter aquele comportamento evitativo das situações que ele sabe que vai funcionar como gatilho, né? O pânico. Geralmente é um tipo de transtorno que não tem como a gente deixar de usar medicamentos, né? Mas em relação ao estresse, o que mais estressa, né, as pessoas, assim, no meu ponto de vista? O trânsito, acho que está na pole position aí, e um muito importante, a determinada característica de alguma pessoa próxima. Você já reparou? A gente se relaciona muitas vezes com a expectativa que a gente tem sobre a outra pessoa e não com a realidade dela. Uhum. E isso é muito injusto, porque pode ser que chegue lá na frente e aquela pessoa ela não consiga ser essa pessoa almejada. Ou pode até ser que ela nem queira mais ser aquela pessoa que ela queria ser há um tempo atrás. E, por outro lado, a gente está sempre se relacionando com uma pessoa que não é a realidade dela. A gente está vivendo uma fantasia, a gente constrói a nossa vida com base em uma pessoa que, na verdade, nunca existiu. Então, isso parte muito da, da sua área, da psicologia, né? Porque é a partir daí que a gente consegue ter uma intervenção realmente satisfatória, a gente muda a vida das pessoas. Sim, e João, essa que você acabou de falar, acho que é um dos segredos da vida, que é basicamente a gente conseguir entender o que que é o eu, o que que é o outro. E qual que vai ser a perspectiva que a gente tem sobre a realidade, sobre as nossas fantasias, sobre os passados, porque a gente consegue sempre mesclar tudo isso dentro da gente. Então a gente vive fora da realidade. A gente vive em cima de fantasias. Então, quanto mais a gente vai diferenciando essas coisas, mais simplista a vida fica, mais oportunidade, literalmente, a gente tem de viver bem. E aí a gente volta para o estresse, que é
As pessoas elas se estressam hoje, né? Não só por as questões de vida ali naturais, mas a gente tem uma intervenção muito nova também que gera muito estresse, que gera muita angústia, que gera muita ansiedade, são as redes sociais, que é a interação com o mundo virtual, onde aí sim cria-se mais fantasias ainda sobre as coisas e vive-se uma vida real. Porque todo mundo aqui usa alguma rede social, usa algum tipo de interação desse formato, e a gente bate o olho numa foto. E qual que é a sensação que a gente tem? Que é a vida de todo mundo feliz. Então a gente começa a constituir uma narrativa. E essas narrativas, elas crescem, né? Elas crescem e muito, por sinal, hoje em dia, né? Então quando a gente vai vivendo, a gente vai agora vivendo através de uma tela. E essa através de uma tela é uma coisa que me preocupa muito, porque a gente está o tempo todo, que nem a Dani falou, estressado em receber um e-mail, né? E aí agora, a bem da realidade, um pop-up já começa a estressar a gente o tempo todo. E todo mundo aqui recebe milhões de pop-ups, né? Não é uma pessoa. Então a gente está interagindo com o mundo de uma maneira distinta, interagindo com as coisas de uma maneira nova, e as atribuições de valores que a gente dá ainda são atribuições muito perdidas, né? São atribuições das quais a gente não consegue ir para frente. E é um Exato. falso entretenimento, né, Totalmente. Yuri? Isso é muito interessante porque existem alguns estudos que mostram para gente como deveria ser o nosso descanso. E quanto mais ativo for o nosso descanso, Melhor. mais a nossa sensação de recuperação de energia no dia seguinte. Então, por exemplo, uma boa leitura, jogos, né, cognitivos, atividade física, como a Dani falou perfeitamente, né, e menos streaming, menos ficar deitado no sofá, no celular, joguinhos de internet, né? Mas Yuri, tem tanta coisa que a gente consegue orientar, né, para as pessoas, né, para combater o estresse. Olha, uma das coisas mais frequentes que falam no consultório: conheça a sua motivação. Aliás, conheça suas motivações. O que que faz o olho brilhar? É tão frequente as pessoas chegarem ao consultório querendo um medicamento para tratar a ansiedade, para tratar o estresse, a infelicidade do trabalho, que lá na frente vira uma síndrome do pânico, vira uma depressão. Não, João, isso é muito intrigante, né? Porque se a gente for olhar, a grande parte vem com essa demanda. Eu quero algo para tirar o meu estresse do trabalho, mas nunca é assim, eu quero mudar o meu trabalho. Eu quero mudar a minha relação com o trabalho. Eu quero ter uma nova vida, né? É sempre eu não posso tolerar essa dor aqui, então eu tenho que, de alguma forma, não mudar, né? Mas eu tenho que só passar um pano nessa dor para me sentir bem, ao invés de mudar tudo, né? Isso é muito magnífico, que a gente tem que começar a trocar sempre as situações, né? Senão a gente fica repetidas vezes no mesmo local, né? Acho que tem um ditado que eu acho magnífico, é assim, a história ela não se repete, mas o comportamento ele se repete as gerações, as gerações, as gerações, e a gente fica repetindo tudo. E por que você faz aquilo que você faz? Né? Uhum. Você nasceu para quê? O que te faz arrepiar? O que faz o olho brilhar? Você pular da cama motivado para enfrentar o dia? Muitas pessoas elas morrem sem saber, né? Porque o estereótipo de ocupar um emprego, um cargo que alguém disse a elas que elas deveriam ocupar, acaba tirando a oportunidade dessas pessoas de desenvolver as habilidades que ela mais conseguiria desenvolver, que ela nasceu na verdade para fazer aquilo que faz o olho brilhar, né? Então a gente precisa estar sempre em busca disso, dos nossos propósitos, porque os nossos propósitos eles mudam constantemente. Os meus propósitos, meu Deus do céu, quando eu tinha 15 anos, eram completamente diferentes dos propósitos que tenho hoje, na terceira década de vida, que vão ser completamente diferentes quando eu tiver os meus filhos, né? Então é importante que a gente sempre busque isso, né? A felicidade, Yuri, é uma busca diária. Ô, João, e que bom que a gente muda, né? Imagina se a gente ficasse com a mesma mentalidade dos 15, Você já dos pensou? 16. Então, e é até interessante isso, porque essa busca da motivação, ela está relacionada ao autoconhecimento, né? E trazendo para a Total. parte da nutrição, como estratégia também de manejo do estresse,
é interessante que a gente tenha sempre intencionalidade nas nossas coisas, né? Na hora de se alimentar, na hora de fazer o que a gente faz. Então, por que eu faço o que eu faço? O que eu receber de resultado fazendo o que eu estou fazendo, né? E trazendo essa questão das telas, Yuri, a gente tem hoje, a gente não desliga. Nós estamos numa fase da sociedade que nós simplesmente não conseguimos nos desligar, né? Então, existe o trabalho que a gente faz diariamente e existem os trabalhos invisíveis que nós fazemos nesse movimento da gente simplesmente não conseguir se desligar. Então, na hora que eu estou me alimentando, fazendo uma refeição no almoço, eu estou com o celular do meu lado respondendo um e-mail, ou olhando um grupo de um aplicativo de resposta. E aí você começa a perder justamente o que seria o mais importante para o manejo do estresse, que é esse autoconhecimento, essas pulsões, esses vetores e para onde eles se direcionam. Eu costumo dizer, né, Dani, que o que desgasta a gente não é o excesso de trabalho, é a falta de descanso, né? Então, Balanço. A Dani Yuri é atleta, viu? Ela pratica triatlon, né? Mas imagine, Dani, que eu peço a você para nadar uma piscina olímpica e de volta sem respirar. Você certamente diria, João, você está ficando maluco, não vou conseguir, vou morrer afogado, né? Mas não, então tá bom, Dani. Então, a cada 2 braçadas você dá uma respirada. Aí você vai me dizer assim, João, você tá brincando, eu sou uma triatleta. Eu vou dar 40 voltas aqui na piscina para você e vou sair sorrindo. Então a gente precisa disso, né, Yuri? A gente precisa dar respiradas a cada braçada, né? Então a gente começa o nosso dia, a gente acorda sobressaltado, pula da cama, toma um banho rápido, um café, pelas tantas a gente entra no carro, entra no metrô, trabalha, passa o dia trabalhando, chega à noite, 10 horas da noite, e quer deitar a cabeça no travesseiro e dormir e descansar. Isso não é possível. A gente não deu nem a oportunidade para o nosso cérebro entender de que o dia estava passando. Então, é uma coisa muito importante, né, Yuri? Acho que você pode falar muito bem disso, né? Da gente incluir pequenas pausas ao longo do nosso dia, né? Pausas para meditação. Né? As pessoas têm ideia de que a meditação é uma coisa complexa, né? Que você tem que fazer no retiro budista, tem que estar com uma roupa branca de linho, purificada com incensos. Meu Deus do céu, não tem nada a ver com isso. A meditação você consegue fazer em qualquer lugar, 5, 10 minutos, né, no seu trabalho. Procura um lugar mais calmo, mais silencioso, com privacidade, né? E é um momento que você vai concentrar na sua respiração, não é mesmo, Yuri? Acho que você pode passar bastante isso para as E, pessoas. João, até vou até pausar você, porque tem dois temas que eu acho muito legais aqui que você introduziu, que é o sono, né? O quanto o sono também impacta na vida, impacta no estresse. Mas até para falar uma coisa que eu estava lendo outro dia, eu estava lendo um estudo muito interessante, porque hoje em dia a gente sempre fala muito das pausas, o quanto é importante as pausas. Só que as pausas, o que que a galera faz hoje? Pega o celular e scrolla. Isso não é pausa. Você tá só se dando mais estímulo. Então você não pausou, literalmente. Você só trocou a tarefa por outro estímulo Você muito começou a procrastinar. grandioso, literalmente, e Aham, pior às vezes, né? aham. Então eu falo assim, cara, realmente a galera ela entende hoje o conceito da pausa, mas ainda não sabe o que fazer na pausa. Exatamente. Então eu e Yuri, né? Eu tenho aqui uma janela linda, maravilhosa. Então toda vez que eu vou atender, eu atendo um paciente, eu sempre pauso pro próximo, para me restabelecer e tal. E eu fico olhando pela janela, eu vou lá, dou uma voltinha, tomo uma água e tal. Eu não fico no celular ali scrollando e respondendo 10 mensagens e vendo 10 mil stories ao mesmo tempo para falar para mim que eu tô dando uma pausa, porque eu não tô. Então eu acho que uma ótima forma de intervenção pra galera é que quando a gente fala de pausas, a gente tá falando não de mais estímulos, a gente tá falando de atividades prazerosas, de outras coisas, de acalmar a mente, de focar em outras coisas. E não literalmente trocar por um estímulo que muitas vezes você vai olhar aquele celular e ainda vai ficar mais nervoso ainda. Então, não faça esse tipo de pausa o tempo todo. Óbvio que você vai poder ter o seu tempo ali de rede social, mas aí acho que a palavra é um tempo, né? Não é o tempo todo. Então a gente acaba ficando perdido demais ali e elas são altamente viciantes. Inclusive, quando eu fui fazer meu doutorado, uma das perguntas que a gente tentou responder ali no doutorado foi realmente o quanto as redes sociais estão ligadas ao nosso emocional.
Então hoje a gente não faz só a troca no sistema de compensação emocional dentro da comida, a gente também faz nas redes sociais. Então a gente tá triste, a gente vai lá, posta uma fotinho para ganhar um like. Aí a gente vai lá, não recebe um like, a gente começa a ficar extremamente triste. Então a gente começa a fazer interações emocionais dentro das redes sociais como uma nova modalidade, que antes tinha comida, antes era vou correr com o carro, etc. Então é uma nova modalidade, só que é uma modalidade tão forte que todo mundo usa, que até mesmo se você fala hoje, olha, eu não tenho Instagram, as pessoas falam, como assim você não tem Instagram? Que Vem até planeta um. você vive? Que mundo você vive, né? Então, entrou num eixo muito grandioso. E uma das coisas que o Instagram faz, outras redes sociais fazem, etc., também é atrapalhar o sono, né? Porque eu vejo muita gente tendo esse pareamento que é vou deitar para pensar. Nunca faça isso. Vou deitar para ficar no Instagram. Não faça isso. Você tá literalmente fazendo o quê? Parando. Aquele momento de deitar é o momento de ficar viajando na internet. Ou o momento de deitar é o momento de pensar. Não, aí você não vai dormir mesmo, né? O momento que você tá tirando para pensar, você não vai dormir. A Você hora está de dormir. procrastinando, mais uma vez. Exato, você tá Né? procrastinando o negócio. Mas A gente, a gente fica, né, o tempo todo em dois dilemas, né, Yuri? Fazer aquilo que quero ou fazer aquilo que preciso, Uhum. né? E aí fica esse dilema entre fazer o que quero, o que me dá prazer e o que preciso fazer, né? E aí, puxa, já no dia anterior já não fiz tudo que eu precisava fazer, não dei conta do recado, porque é alta performance o tempo inteiro, né? E aí eu me sinto culpado e também não faço o que quero. E aí, nesse dilema entre fazer o que quero e o que preciso, o que eu faço? Uma terceira atividade, eu saio de escanteio, né? E aí eu procrastino e aí fico no celular, igual você está falando. E aí atraso o sono, perco noite de sono, né? E a galera hoje em dia tem muita dificuldade de dormir, né? Acho que Zopidem aí a galera gosta bastante. Que seria o básico, né? Então, assim, eu costumo falar, Yuri, que o básico hoje virou item de luxo. Então, para Total, manejo, Dani, total, manejo total. O do básico não estresse. é mais feito. Não é. Então, assim, para manejo do estresse, o que a gente está falando em resumo? Que a gente precisa de uma boa noite de sono, de um descanso intencional e de qualidade, que a gente precisa de uma alimentação mais natural e intencional também, consciente, sabe, Yuri, daquilo que está sendo consumido. A gente precisa de atividade física regular. Quem consegue hoje fazer uma atividade física regular 4 vezes na semana, 3 que seja, e ter um ambiente favorável, um ambiente sem as toxinas ambientais, né? Então, assim, o básico virou luxo. E Básico. aí, o que que acontece? A gente tem uma vida extremamente complexa, mas as nossas respostas fisiológicas, elas são as mesmas de 10 mil anos. Então, o resultado disso nunca vai ser um resultado onde a gente consiga ter o equilíbrio. E Isso, sobre a isso, esse palavra-chave, né? conforto Equilíbrio. e sobre essa segurança, né, Dani? Isso me remete muito à família também, né? E uma vida na qual a gente valoriza cada vez mais o networking. A família é a nossa base. É o ninho que a gente procura quando a noite esfria, né? Quando a gente está frágil, né? Então, se tem um networking importante, acredite, é a família. É a partir da família que a gente vai espelhar a nossa construção das nossas relações fora de casa, né? E é convivendo com as pessoas que a gente mais ama, que faz a gente se sentir bem, que extrai da gente o melhor, é que a gente vai conseguir evoluir espiritualmente também. Sensacional. Gente, eu tô impactado com o podcast de hoje. Vocês são muito bons. Feliz demais por vocês terem aceitado o convite. Queria saber primeiro da Dani, você quer comentar mais alguma coisa do estresse, Dani? Alguma coisa que você acha importantíssimo para o nosso ouvinte? Yuri, assim, é um tema tão complexo e tão atual, mas se eu fosse deixar assim um fechamento, eu acho que é realmente a gente, como o João mesmo falou, né, trazer essa ideia do autoconhecimento e do que te motiva, do que te impulsiona na vida, né, do que traz aquele motivo pelo qual você quer acordar todo dia de manhã. Se você estiver alinhado com isso, o resto ele vai se construir, né? Então, e tentar buscar o básico, né? Acho que o básico que é luxo. Então, trazer essa consciência de, de autopercepção e construir uma vida onde você consiga, de fato, ter esses pilares que são fundamentais hoje para ter uma vida mais equilibrada e mais longeva. João, sua vez de deixar sua mensagem, porque a Dani deixou uma mensagem linda.
Yuri, acho que a última mensagem assim que eu poderia deixar para as pessoas é: gente, está tudo bem se sentir triste de vez em quando, né? A gente falou de ansiedade, falou de medo, falou de estresse, mas a tristeza, ela é um estado natural do ser humano também, né? Aliás, é necessário momentos de tristeza, né, para que a gente consiga gerar reflexão e amadurecimento, né? Existe, por exemplo, alguma tristeza na empatia. Se a gente nunca ficasse triste, a gente não conseguiria entender profundamente a dor do outro, né? Da mesma maneira que existe o dia e existe a noite, se só existisse a noite, a gente não saberia o que é o dia. E se a gente só reconhecesse a felicidade ou a tristeza, a gente não saberia também o que é a felicidade e nem a dor. Então, quem nunca se feriu, nunca cicatrizou. Né? E a última mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas: fique perto daquelas pessoas que tirem o melhor de você. Quem são essas pessoas? Uma boa pergunta. Adorei vocês aqui no podcast. Tá super aberto o convite a virem de novo e a gente bater outros papos, porque eu acho que o que não falta nessa área é diversas coisas bacanas para vocês acrescentarem. Muito obrigado pelo convite. Também queria agradecer todos os nossos ouvintes pelo like, pelo compartilhamento, pelo comentário. Se vocês quiserem deixar algum comentário, a gente depois faz um Q&A para vocês baterem um papo com esses pessoal que fez alguma pergunta, então vocês respondem as perguntas se vocês quiserem. Super bacana também. Muito obrigado por todos e novamente obrigado pelos convidados. Obrigada, Yuri. Foi um prazer estar aqui com você hoje.